Sebastião Maurício Rugendas, para familiarizar aqui. Andei procurando há bastante tempo, né, a presença, a passagem do Rugendas pela Fazenda Real de Santa Cruz, Fazenda Imperial, na época que ele passa aqui, e a obra dele, a obra do Rugendas que eu acabei de citar, Viagem Pitoresca ao Brasil, tem apenas uma citação sobre Santa Cruz, que é quando ele fala sobre os chineses, a plantação de chá no Jardim Botânico, e então ele faz uma referência a Santa Cruz. Mas é muito pouco provável que o Rugendas não tenha passado por Santa Cruz, porque o Rugendas tem uma das suas mais bonitas aquarelas, os mais trabalhos bonitos que foi reproduzido em litografia, é de Mangaratiba, a chamada Mata Virgem de Mangaratiba. Então, se tem esse trabalho de Mangaratiba, como é que ele poderia ter chegado a Mangaratiba sem passar por Santa Cruz? Naquela época, praticamente era obrigatória a passagem por Santa Cruz. Inclusive, o próprio Rugendas, no texto, quando ele escreve logo na chegada ao Rio de Janeiro, ele fala, ele escreve exatamente sobre isso, né? Que para atravessar as montanhas, né? Para chegar à Ilha Grande, tem que passar pelas montanhas. E essas montanhas que a gente está se referindo são as montanhas, as serras, né? De Itaguaí. Para chegar à Serra de Itaguaí tem que passar por Santa Cruz. Então, lamentavelmente, né, é uma pena que o Rugendas não tenha feito, como alguns outros viajantes, um relato, como se fosse um diário, né? Colocando, por exemplo, nas suas passagens, nas suas grandes panorâmicas, que são coisa lindíssima mesmo, as datas e os locais exatos, né, mais ou menos, para que nós pudéssemos ter ideia. Ele chega ao Rio de Janeiro, ele vem ao Brasil duas vezes. Primeiramente, ele veio participar, fazer parte da expedição científica organizada pelo Langsdorff. Ele ainda era muito jovem, tinha apenas 19 anos, mas o Rugendo já era de uma família de artistas de várias gerações. O bisavô dele tinha sido famoso artista, o pai também, enfim, seis familiares artistas. Então ele já tinha um currículo importante. E ele então é convidado, tem uma entrevista com Langsdorff e vem acompanhando a expedição do Langsdorff. Só que em um determinado momento, o Langsdorff era médico, era cientista, era botânico, um cara fenomenal em termos de intelectualidade, de ciência, não tem nem que se contestar. Só que o Langsdorff, pelo que tudo que se escreve dele, era de um temperamento muito agressivo, pelo que alguns biógrafos escrevem dele. Chegou a ter problemas seríssimos, não só com Rugendas, mas depois com o Toné. Inclusive, no final da história toda, o Langsdorff vai retornar à Europa, mas já com problemas mentais. Ele vai realmente ficar maluco nessas viagens. Agora, a expedição organizada por Langsdorff, que foi patrocinada pelo Czar, pelo imperador da Rússia, ela foi uma expedição que prestou uma contribuição inestimável para o Brasil e para o mundo, porque foi uma expedição longa, percorreu várias partes do Brasil, recolheu inúmeros espécimes, fez muitos estudos. E o Langsdorff, eu não vou falar do Langsdorff não, mas futuramente tem que fazer a apresentação sobre ele. O Langsdorff, ele era cônsul da Rússia, então era uma autoridade diplomática. Organizou na Fazenda da Mandioca, na Serra da Estrela, aquela região toda de Inhomirim, por ali, fez uma fazenda, né, chamada Fazenda da Mandioca, e ali
havia a concentração dos intelectuais, dos artistas, dos cientistas que iam se encontrar com ele e ali eles confabulavam, trocavam ideias. Imagine vocês, era uma coisa muito importante. E o Rugendas, em um determinado momento, que isso aí é narrado por alguns biógrafos, ele se desentendeu porque o Langsdorff estava maltratando um colega dele. Parece que estava com algumas dívidas, porque essas expedições elas tinham uma verba. Ele, no caso do Langsdorff, ele veio patrocinado pelo imperador da Rússia, mas em determinados momentos, né, todo mundo tem que receber e tal. E parece que houve lá um desacordo entre ele, esse artista, e o Rugendas foi defender. E a coisa ficou feia. O Rugendas ainda, como eu falei, era um garoto novo. E o Langsdorff já era um barão, já era um senhor, já era uma autoridade, né? E aí a coisa pega, né? Mas o mínimo que aconteceu é que o Rugendas chamou o Langsdorff de cachorro. Dali para frente não tem mais como trabalhar junto, né? Então o Rugendas, o que, que ele faz? Ele sai, até o Borba, né? Quando ele faz a apresentação do livro do Rugendas, ele diz que o Rugendas fez muito bem em se afastar, porque aí o Rugendas passou a fazer um trabalho praticamente sozinho. Quer dizer, aí ele sai do grupo do Langsdorff, da expedição, e começa a percorrer inicialmente sozinho pelo Rio de Janeiro, mas depois ele vai fazer a viagem também pela Bahia, São Paulo, Minas Gerais. Ele começa por São Paulo e Minas Gerais, por isso que eu digo, para chegar a São Paulo, para chegar a Minas Gerais, tinha que passar por Santa Cruz. Era o caminho indicado por Santa Cruz. Então, posso dizer com absoluta certeza, mas porque não sabe exatamente, ele não faz esse roteiro para viagem nenhuma, mas podemos dizer assim com uma grande probabilidade dele ter passado por Santa Cruz. É uma pena porque com o talento dele, com a capacidade dele, porque o Rugendas, ele é comparável ao Debré, talvez até supere Debré em termos de paisagens, e também ao Thomas Ender. E tem mais uma coisa, o Rugendas, ele esteve duas vezes no Brasil. Ele veio inicialmente com essa expedição de Langsdorff, depois ele retorna em 1845, 1846, a convite do Toné, para fazer parte da exposição da Academia Imperial de Belas Artes. E quando ele volta pela segunda vez, isso já em 45, 1845, ele é muito bem recebido junto à corte, junto ao imperador. O imperador Dom Pedro II ainda era jovem, né? Vai convidar para que ele faça vários retratos. Ele tem retratos do imperador Dom Pedro II, também dos outros membros da realeza. E ele então participa dessa expedição, dessa exposição, né? Então ele vem para a expedição do Langsdorff inicialmente, faz alguns trabalhos e depois ele retorna para a exposição. Com relação à questão de Santa Cruz, como eu disse, fica só essa lacuna, porque ele não fez nenhum desenho, ele não fez nenhum roteiro, ele não escreve nada sobre Santa Cruz. Então ficamos na dúvida quando, quando ele teria passado por Santa Cruz. Mas como ele também não escreveu nada sobre isso em relação às outras viagens, nós ficamos assim na expectativa de que, sei lá, de repente apareça algum registro, embora já tenha sido feita recentemente, agora em 2023, tenha saído uma publicação, o Brasil de Rugendas, ou Rugendas e o Brasil, que é uma publicação que se propõe a ser aquele catálogo que eu já falei para vocês, que é a raisonné, né? Que é a reunião de todas as obras de um artista. Então isso aí já foi levantado. Bom, mas aí como ele passa por Mangaratiba, tá? Então deveria ter passado por Santa Cruz, Itaguaí, mas não tem nada de Itaguaí, não tem nada de Santa Cruz, não tem nada de São João Marcos do Príncipe e por aí afora. A apresentação
vai se referir exatamente a essa polêmica. Claro que nós vamos falar um pouco da presença dele no Rio de Janeiro. A presença dele no Rio de Janeiro foi muito rica em termos de produção. Ele era um excelente artista, como eu falei, já vinha com uma bagagem importante, né? Já vinha com um currículo de, inclusive familiar, depois ele estuda também, e claro que a produção dele vai ser magnífica. Como eu falei, ele é comparável a Debré e a Thomas Ender, só que o Rugendas, um pouco mais do que o Debré e o Thomas Ender, porque ele vai produzir também muitos óleos sobre tela e muitas litografias coloridas que serão impressas na Europa, isso já em 1835, né? E outra questão também, além do Brasil, ele viaja por diversos outros países, inclusive da América Latina. Ele esteve no Peru, faz muitos trabalhos, depois ele retorna à Europa, então não é aquele viajante que ficou só localizado, como por exemplo Debré. Debré ficou muito tempo no Rio de Janeiro, mas o Rugendas ele fica no Rio de Janeiro na primeira parte, depois ele volta para a Europa, depois ele retorna ao Rio de Janeiro, então isso aí é importantíssimo, né? Pois bem, com relação à questão das obras, tem a Viagem Pitoresca, que é uma obra que foi publicada já há bastante tempo, é uma obra que tem mais de 100 pranchas, mais de 100 trabalhos feitos por ele, né? E tem esse livro, que é um livro monumental, que é exatamente a, a obra que se propõe a publicar tudo que o Rugendas produziu, inclusive mostrando alguns desenhos e algumas aquarelas que não seriam de autoria dele, porque, como já falei isso em relação ao Debré, tem sempre algum momento que surgem os falsificadores. As obras, né, começam a ter um valor de mercado alto e as pessoas então começam a se interessar, os colecionadores, não só os colecionadores, mas as pessoas que gostam de arte de uma maneira geral. E então aparece sempre um Vivaldino, um falsificador, e começa a apresentar obras. Mas quando se propõe a fazer o catálogo Raisonné, existe sempre uma comissão que faz uma análise detalhada, obra por obra, e aí começam a fazer a comparação da obra original com os esboços, porque, como eu já tive a oportunidade de falar em uma outra ocasião aqui, os artistas, eles fazem, quase sempre, eles fazem um esboço antes da produção final. Então eles pegaram o esboço, pegam o esboço de uma determinada obra e começam a conferir e começam a verificar que esse traço não corresponde ao Rugendas, esse colorido não tem nada a ver com ele, então aí vão chegando à conclusão que aquilo ali não é uma obra original. Então esse trabalho tem a importância grande de mostrar o que realmente ele produziu em termos de autenticidade mesmo dele. E as obras que por acaso surgiram, que foram vendidas como sendo dele, mas que foram falsificadas. Ok? Então, hoje, no canal de História de Santa Cruz do Professor Simvaldo, estarei falando sobre o Rugendas e a sua passagem por Santa Cruz. Eu estou afirmando aqui que ele passou por Santa Cruz porque eu acho improvável que ele não tenha passado por Santa Cruz. A não ser que ele tenha descido de helicóptero, né? Para chegar em Mangaratiba. E se ele faz um trabalho de Mangaratiba, claro que ele teria percorrido a antiga estrada, o antigo caminho dos jesuítas e depois até a estrada imperial de Mangaratiba, porque a estrada vai ser, mais adiante, vai ser transformada em estrada imperial de Mangaratiba. Outra questão sobre os chineses. O Rugendas, ele esteve no Jardim Botânico e faz uma aquarela muito bonita dos chineses no Jardim Botânico, mais ou menos na mesma época que o Thomas Endo, porque eles foram contemporâneos. E uma das coisas importantes que eu achei, outro dia eu até comentei isso, falei, poxa, seria tão importante que o Debré
que esteve na mesma época que a Maria Granda, o Tomás Endo, que eles dialogassem. E o Rugendas, nesse aspecto, ele busca, porque quando ele sai, ele fica na Fazenda da Mandioca, quase a Fazenda da Mandioca era quase como se estivesse confinada, né? Mas ele sai em determinados momentos e vem para o Rio de Janeiro e vai se encontrar com os seus colegas artistas da Missão Artística Francesa. Quer dizer, isso aí é muito importante, porque, como eu falei, poxa, se são artistas, são intelectuais, se vêm da Europa, por que eles não se encontravam? E o Rugendas faz isso, pelos relatos que eu encontrei aqui. Voltando à questão dos chineses, né? Ele faz esse trabalho lá do Jardim Botânico e faz uma transcrição no livro dele, essa viagem pitoresca. São três páginas completas falando sobre os chineses, a produção dos chineses. Aí é que ele cita Santa Cruz. Até agora, de todos os que eu já li que falam sobre a plantação de chá aqui em Santa Cruz, que é no Rio de Janeiro, né? Porque ele cita Santa Cruz, mas ele faz mais o Jardim Botânico. É o autor que mais escreve sobre a produção do chá, a plantação do chá. E ele faz uma análise bem inteligente, bem pertinente, porque ele começa falando sobre a importância do chá, inclusive cita é, o quanto a Inglaterra investia, né, tinha que gastar na importação do chá vindo da China, que era um custo altíssimo, né, e que o Brasil, se tivesse, isso aí ele escrevendo, né, sugerindo, se o Brasil tivesse um chá produzido numa quantidade suficiente, porque ele vai acompanhando a Maria Grã em relação à questão da qualidade do chá. Mas ele diz que o chá de Santa, não, o chá não fala de Santa Cruz, fala do chá produzido aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ainda carece de uma qualidade. Uma outra coisa também, eu citei o Manuel de Oliveira Lima, que é autor da biografia de Dom João VI, que fala, que escreve lá no livro dele, né, que eram apenas 40 chineses, e ele vai acompanhando outros também que já escreveram anteriormente, como o Padre Perereca e outros mais. Sempre dizendo, foram apenas 40 chineses, eles saíam para vender bombinhas, vender foguinhos, vender seus objetos no Rio de Janeiro. E o Rugendas, contrariando essa informação, ele diz que eram cerca de 300 chineses. Quer dizer, ele acompanha mais ou menos o que o Benedito Freitas também havia escrito, porque não foram apenas 40. Então, uma diferença bem significativa entre 40 para 300 aí outra coisa que ele cita, ele sugere que o Brasil poderia ter outras colônias semelhantes a essas aqui, espalhadas pelo seu território, para a produção do chá em maior quantidade. Então, acho interessante essas informações, porque, como a Maria Grã também fala, né, que Dom Pedro I esquece o chá e vai plantar o café, e que havia uma produção de chá de boa qualidade e tal. Se nós tivéssemos, quer dizer, se o Brasil tivesse realmente investido mais nessa plantação de chá e também na qualidade, acredito que nós poderíamos ter tido um destaque, né? E até hoje, quem sabe, poderíamos ter um consumo de chá maior, ok? Então vamos lá apresentar aqui. Então, como eu falei na apresentação inicial, é a passagem de Rugendas pela Fazenda Imperial de Santa Cruz, baseado principalmente aqui nesse livro Rugendas e o Brasil, que nós vamos estar citando. Tem um retrato aqui do Johann Moritz Rugendas, pintor alemão, é uma litografia de Neumann, do domínio público. Aqui ele já está com uma certa idade, né? E essa litografia faz parte do livro Viagem Pitoresca ao Brasil. Temos o nosso brasão heráldico do Alberto Lima, que é, como eu sempre falo, o resume, a síntese iconográfica de Santa Cruz, e temos aqui a capa do livro Rugendas e o Brasil. Como eu falei também já anteriormente, o Rugendas ele já vem de uma família de gravuristas e pintores. O bisavô,
Na verdade, era tataravô, né? Presente no autorretrato, esse retrato que está aqui, que ficava na parede do quarto dele, era modelo venerado e vinculador para o menino que, desde cedo, seduzido pelo colorido dos uniformes dos soldados franceses que andavam pelas ruas, tentava imitar a seu pai, Johann Lorenz Urgendas, um famoso pintor das batalhas napoleônicas. O pai também era pintor. Maurício continuou praticando, inspirado pelos desenhos de seu admirável antepassado. Nasceu no dia 29 de março de 1802 em Augsburgo, na Baviera. Foi sepultado em 29 de maio de 1858, com 56 anos, em Welm-der-Teck, que é um distrito, né, da Alemanha, uma cidade. Jovem artista alemão, em uma expedição científica importantíssima. Como eu falei anteriormente, essa expedição do Langsdorff foi muitíssimo importante. Talvez tenha sido a missão que deu mais, a produção mais relevante para o Brasil. Até mesmo mais, acredito, do que a expedição organizada por iniciativa ou sugestão da primeira imperatriz, a Dona Leopoldina. Ele desembarca no Rio de Janeiro no dia 3 de março de 1822, quando ia completar 20 anos de idade. Era o mais jovem integrante da expedição Langsdorff, porém já reconhecido, respeitado e elogiado como talentoso pintor de paisagens e retratos, com reconhecimento até do chefe da expedição, que era exatamente Langsdorff, né? Essa expedição, como eu falei, foi patrocinada pelo imperador da Rússia e pela Academia Real de Ciências de São Petersburgo. Ele se afasta dessa expedição por incompatibilidade, como eu também já mencionei, com o Langsdorff. E o livro Viagem Pitoresca através do Brasil, com um título muito semelhante ao do Debré, né? Viagem Pitoresca Histórica ao Brasil, é um dos mais importantes documentos iconográficos sobre o Brasil do século XIX. Tem duas capas aqui de duas edições. Essa da esquerda aqui, inclusive ela está disponível na internet para quem quiser baixar em PDF com todas as pranchas, os desenhos. E essa aqui já é um pouco mais recente, mas ainda não é a mais recente, tem uma outra mais recente, né? Ela tem 100 litografias baseadas em desenhos brasileiros, publicadas no volume Viagem Pitoresca através do Brasil, em edição bilíngue, em francês e alemão. Ela começou a ser publicada em 1827 e 1835. Vejam vocês que também, mais ou menos na mesma época do Debré. O Debré começa a publicar dele em 1834, o primeiro volume, vai sair o terceiro volume já em 1839. E o Rugendas conclui em 1835. Foi pensado como livro de viagem e conta com a participação de 22 litógrafos. Era uma obra cara, não é uma obra barata, porque tinha essas litografias. Isso aqui era uma reprodução que na época ficava um valor muito alto. Ou até hoje ainda fica valor muito alto. Mas depois saiu uma edição que seria uma edição assim mais popular. Já isso bem posteriormente, né? O livro é considerado um dos mais importantes documentos iconográficos sobre o Brasil do século XIX e é subdividido em paisagens, tipos e costumes, usos e costumes dos indígenas, a vida dos europeus, os europeus na Bahia e em Pernambuco, usos e costumes dos negros. Cada um desses capítulos, o Rugendas vai descrevendo, mostrando as suas pranchas, as suas imagens, né, feita por ele mesmo, e vai fazendo a descrição. Só que tem, diferente do Debré, porque o Debré deixa bem claro a data e o local, o Rugendas já ficamos na dúvida. Por isso que nós não sabemos, ele não teve um percurso, ele não fez esse roteiro das suas excursões. Assim, ficamos na dúvida, teria ele passado por Santa Cruz em direção a São Paulo e Minas Gerais? Eu acredito que sim, exatamente porque, como já falei anteriormente, era o único caminho que existia. Claro que existiam outros caminhos, mas não vinha aqui, no caso, para São Paulo. Aqui tem um livro, Rugendas e o Brasil, obra completa, os autores,
Pablo Diene, Maria de Fátima Costa. Eu já, inclusive, já fiz umas outras apresentações que eu falei desse livro. Prefácio de Pedro Corrêa do Lago, sobre o artista Johann Moritz Rugenda. Esses livros que tem Debré o Brasil, Rugendas e o Brasil, Toné e o Brasil, são livros importantíssimos. Como eu falei, são livros monumentais, são publicações enormes, né? E tem todas as obras dos seus autores, né? Tem aqui um texto, um resumo de uma biografiazinha falando sobre o trabalho dele, onde ele nasceu, é, uma série de informações sobre as obras que foram produzidas, né? Que é um texto do Borba, né? Que aparece também. Ele vem para o Rio de Janeiro em 1823, como já falei anteriormente, participando da expedição Langsdorff. E depois ele retorna já em 1845 convidado para participar da Exposição Geral de Belas Artes. Essas exposições eram organizadas pela Academia Imperial de Belas Artes e elas faziam muito sucesso. Então, o diretor da Academia, o Toné, ele vai convidar o Rugendas. Aqui já tem um trabalho dele, que é Carregadores de Água, 1835. Observe que na parte central dá para perceber que tem aqui dois escravizados estão brigando e tem um guarda, um militar, tentando apartar aqui. Isso mostra o quê? A dificuldade que quem fala também sobre isso tem um viajante que fala, percebe-se a dificuldade, acho que é o Lucoque, do abastecimento d'água, porque as pessoas tinham que pegar água nos chafarizes, né? Então é um trabalho do Rugendas. No esboço, quando ele faz esse esboço, esse estudo mostra tudo isso, ele faz primeiro essa composição aqui das pessoas, não faz esse fundo mostrando essas casas, dando sentido de urbanização. Depois ele faz, quando ele produz o desenho final, aí ele já inclui aqui essas casas. Então, para vocês observarem que sempre o esboço ajuda a compreender a intenção da produção e tirar dúvidas em relação se foi falsificado ou não. Tem aqui um desenho da Baía de Guanabara e gravura de Botafogo de autoria de Rugendo. Os desenhos, em geral, foram feitos também com lápis e aquarelado, né, colorido. E já as gravuras, elas já são mais elaboradas. Então, uma de Botafogo e a outra da Baía de Guanabara. Quando ele faz a descrição das suas passagens, ele deixa claro no seu próprio texto, ele coloca aqui que o viajante desejoso de penetrar no interior, aí eu incluí aqui São Paulo e Minas Gerais, precisa atravessar a cadeia de montanhas. Aí eu incluí aqui Serra de Itaguaí, São João Marcos, Mangaratiba, etc., para atingir seu objetivo, obviamente sendo obrigado a passar por Santa Cruz. Claro, porque se ele tem que atravessar a cadeia, porque esse texto aqui fala exatamente sobre isso. A costa de leste e a do norte, que se estende de São Cristóvão à Ilha Grande, então vejam que você, se vai até a Ilha Grande, vai passar, claro, por Santa Cruz, por Itaguaí, por Mangaratiba, por Rio Claro, né? As formas das colinas e das montanhas só voltam a tornar pitoresca quando deixamos a Bahia, que subindo os pequenos rios nos aproximamos dessa cadeia que forma ao norte o fundo do quadro da Baía do Rio de Janeiro. Então, exatamente aquela área dali da Rio Santos, que nós vamos falar. Quando ele chega em Mangaratiba, então ele faz essa aquarela lindíssima, que é a Floresta Virgem de Mangaratiba. Só que ele vai ser criticado pelos Pixios Mártios, que são dois colegas dele que também visitam essa região, inclusive eu já falei do Mártios, né? Porque eles criticam porque o Rugendas, aliás, não é só ele, não são apenas esses dois que criticam, depois surgem outras críticas também. Inclui no desenho, na gravura, aqui na aquarela, pássaros que não tem nada a ver com o meio ambiente local. Aí, no caso, vocês podem observar aqui na parte do meio, aqui sob essa pedra, essa rocha, um flamingo.
O flamingo não é um pássaro da região. Então, tem várias críticas em relação ao Rugenda. O Rugenda faz, sem dúvida alguma, uns panoramas, umas paisagens lindíssimas, mas quando ele trabalha, quando ele faz, por exemplo, desenhos, no caso aí, até para inicialmente para a expedição Langsdorff, parece que ele pega o bicho, o animal, e coloca como se estivesse é, fazendo pose para ele retratar. Então são sapos, ele não faz a coisa como se fosse tirada do original, mas sim como se fosse uma coisa feita na base de vamos posar para ele tirar uma foto. Então aqui no meio vocês observam que tem os pássaros que são flamingos e não pássaros nossos. Floresta Virgem de Mangaratiba. Então, sobre isso aqui, não conhecemos o desenho do qual Joly baseou-se para riscar na pedra essa paisagem da Mata Atlântica. Que Martius, quer dizer, aí já não é Rugenda, né, criticou pela presença de pássaros estranhos ao ambiente. À falta do desenho inicial, não podemos emitir um juízo sobre o motivo representado originalmente. Todavia, acreditamos o desvio ao gravador, que aliás demonstra pouca soltura ao desenhar as árvores e o conjunto florístico. Ou seja, os autores, aqui no caso o Pablo Diene e a Maria de Fátima, estão atribuindo o erro não ao Rugendas, e sim ao gravador, porque, como eu já expliquei anteriormente, existe todo um processo, né? Primeiro tem a questão dos esboços, então não faz o desenho completo, não faz a aquarela completa, não faz óleo sobre tela diretamente. Primeiro faz um esboço, depois esse esboço eles produzem um desenho, compõem, como eu mostrei aquele desenho dos carregadores de água, né? Retirando a água lá no chafariz. Ele faz inicialmente um desenho, um esboço, mostrando só os carregadores de água. Depois, ele vai fazer um outro, dando destaque àqueles dois negros que estão lutando ali e que o guarda que está tentando apartar. Depois, ele vai fazer um outro desenho, mostrando, isso aí já na composição final, mostrando a casa, o casario atrás, para que tenha, então, para que a gente possa ter uma ideia do que é. Então, a mesma coisa. Nesse caso, muitas vezes, aí sim, isso aí já ele faz o trabalho. Depois desse trabalho, que é feito, vamos dizer assim, uma aquarela, ou um óleo sobre tela, um desenho, um lápis colorido e tudo mais, isso vai, no caso dessas gravuras, elas iam para a produção das litogravuras, quer dizer, quer dizer, a gravura feita a partir de uma base de pedra. Então, segundo os autores aqui, esse erro deveria ter sido cometido pelo esse Joly, que teria se baseado, é, fez por conta própria, digamos assim, a inclusão desses pássaros e não rugendas. Bom, aí fica também a questão de saber, eles que fizeram os estudos, né? Nós temos que dar um crédito. Aqui tem a Mata Virgem, perto de Mangaratiba, de 1835. 1835 é a data da Lito, mas não quer dizer que ela foi feita em 1835, até porque em 1835 ele não estava aqui no Brasil, ele estava na Europa. Então, a data que foi colocada é a data da litogravura, a litografia, mas o trabalho deve ter sido feito em 1824. Fica muito difícil, como eu falei inicialmente, porque além dele não fazer o roteiro, ele também não colocava data. Mas como ele esteve aqui no Rio de Janeiro fazendo essas viagens mais ou menos em 1824, supõe-se que tenha sido em 1824, não 1835. Repetindo, 1835 é a data da produção da Lito. Então, aqui eu pergunto, né? Que caminhos percorreu o Rugenda? Se ele fez o desenho da mata de Mangaratiba, com certeza ele passou por Santa Cruz. Aqui tem, da onde eu tirei isso, que é da Enciclopédia Itaú Cultural, que aliás fica um convite, né, para quem quiser
conhecer mais obras de outros artistas, entrar nesse site da Itaú Cultural, porque ali tem todos os artistas e todas as obras e as exposições, é uma coisa fantástica. Teria Rugindas percorrido a Estrada Imperial de Santa Cruz em direção a Mangaratiba? A minha resposta é sim, mas é aquele negócio, eu não posso falar definitivamente, porque como ele não escreveu nada sobre isso, né? Então, ao contrário de outros viajantes europeus que seguiram do Rio de Janeiro a partir das terras da Fazenda de Santa Cruz em direção à Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, passando por Mangaratiba, São João Marco do Príncipe, depois Rio Claro em direção a São Paulo, Rugendas não deixou registros escritos nem desenhos ou pinturas da região, a não ser a aquarela que foi impressa como litografia da Mata Virgem, perto de Mangaratiba, de 1835. Voltando a dizer que não é de 1835. De 1835 é a lito, é a produção final. A gravura deve ser 1824. Tem aqui um desenho aquarelado a lápis de autoria do pintor austríaco Tomazeni, mostrando viajantes, aí no caso a expedição do Martius e o Spix, né, que ele acompanhou no início, o Tomazeni acompanhou esses dois no início, né, que o Rugendas deveria ter passado por aqui também, para chegar a Mangaratiba, né? Maurício Rugendas teria feito o mesmo caminho percorrido pelos viajantes da missão científica austro-bávara, que é exatamente esse que eu acabei de citar, que foi realizado 6 anos antes. Todos os viajantes que seguiam em direção a Minas Gerais, passando por São Paulo, vinham do Rio de Janeiro, onde se instalava inicialmente como base, e daí seguiam em direção à Fazenda Real ou Imperial de Santa Cruz, até alcançar a conhecida e movimentada Estrada dos Tropeiros. Claro, porque o Rio de Janeiro era a cidade, era o porto, era a capital no caso do Império, isso aqui nós estamos falando do Império, né? E os viajantes não vinham direto para Mangaratiba, nem para Angra dos Reis, eles primeiro chegavam no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, nem para São Paulo eles iam direto, eles iam para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, eles se estabeleciam, né, alugavam uma casa ou ficavam em algum local, e dali seguiam então em viagem, no caso aqui das tropas, né, que no caso essas tropas de mulas na estrada da União Indústria, que era mais ou menos o mesmo tipo de tropa que seguia por Itaguaí. Em 1824, vejam bem, 1824, parte em direção a Minas Gerais, passando por São Paulo, e o artista se desentende com Langsdorff e abandona o grupo, continuando suas andanças sozinho. Seu itinerário exato não é conhecido, mas pelos desenhos sabe-se que passa por São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia e Pernambuco. Nessa primeira viagem privilegia o desenho caseiramente colorido aquarela. Então, 1824. Mangaratiba é a estrada imperial. Mangaratiba também beneficiou-se do surto da expansão cafeeira, como porto de escoamento da produção do Vale do Paraíba. Tanto que até hoje ainda tem algumas construções que remontam àquela época, né? A grande dificuldade de acesso terrestre permanente, a inauguração, o acesso terrestre permanente e a inauguração da Estrada de Ferro Dom Pedro II, ligando o Rio de Janeiro ao Vale do Paraíba na segunda metade do século XIX, fez com que progressivamente minguasse a atividade comercial de Mangaratiba. A abolição da escravatura extinguiu a agricultura dos latifúndios locais, resultando em quadro de total abandono. Isso aí já é posterior. No caso das viagens dos tropeiros, ainda Mangaratiba ainda era uma cidade muito promissora, porque era por onde passava todo o escoamento da produção. Rugendas, quando ele chega ao Rio de Janeiro, como ele estava, ele veio acompanhando, ele veio a convite do Langsdorff, né? O Langsdorff convidou, ele veio trabalhar com o Langsdorff. Então, eles foram morar onde? Eles moravam na Fazenda da Mandioca, como eu já expliquei para vocês. A Fazenda da Mandioca ficava na raiz da Serra da Estrela, na cidade do Rio de Janeiro. Estive lá em 1985, eu e o professor Adinalzi, a convite do historiador russo Boris Komissarov. Na época, eu fui, inclusive, signatário da Associação Internacional de Estudos Langsdorff. Essa associação ela tinha como objetivo fazer um levantamento de todos os trabalhos de Langsdorff. O professor Boris, ele veio da Rússia, esteve aqui no Brasil durante um tempo. Existia também o professor da Universidade de Brasília. Aqui no Rio de Janeiro também o Marcos Braga. Enfim, era um grupo
de várias universidades, a Fundação Oswaldo Cruz, os museus, e o NOP foi convidado porque nós tínhamos a presença do Langsdorff também em Santa Cruz. Então o professor Boris, em contato comigo, ele mandou o texto, apenas uma carta, um texto pequeno do Langsdorff, né, onde ele fala que ele veio a Santa Cruz a convite do rei, né, Dom João VI. Ele era, como eu falei, ele era uma autoridade do Langsdorff, ele era um embaixador da Rússia, né? Então ele era um diplomata importante. Veio para Santa Cruz e escreveu. Eu escrevi depois um artigo que foi publicado na revista de História da Universidade de Campinas, sobre essa viagem do Langsdorff. Chegamos a publicar alguns trabalhos no NOP, chegamos a propor um projeto Langsdorff de volta, falando sobre Langsdorff em Santa Cruz. O arquiteto Oswaldo Lioy colaborou, fazendo inclusive desenhos, logotipo e tal, só que depois a coisa não andou. Aí o professor Boris morreu, o professor Marcos Braga também morreu, o professor lá da Universidade de Brasília também faleceu, enfim, ficamos órfãos, mas o projeto teve um resultado muito importante porque tinha muitas universidades por trás. Foram publicados 3 volumes enormes com todo o material produzido, inclusive com muitos desenhos feitos pelo Rugendas, porque, como eu disse, o Rugendas no início ele chegou a colaborar. Então, isso é uma participação. Então, vejam bem, aqui, incentivado pelos relatos de viagens dos naturalistas alemães Johann Baptista von Spix e Carl Friedrich Philips von Martius, e pelo pintor austríaco Thomas Ende, vem ao Brasil como desenhista, documentarista da expedição Langsdorff do cônsul da Rússia Grigori Ivanovich Langsdorff, que tinha nacionalidade alemã, depois pegou a nacionalidade russa. Ele, como eu falei, era um cientista fenomenal, só que depois ele acabou perdendo a memória e a situação complicou, mas a expedição teve êxito final. E esse acervo que foi recolhido pela expedição Langsdorff, um acervo valiosíssimo, tanto em termos de quantidade como qualidade, ficou durante um longo tempo na Rússia, né? E depois, quando houve a Revolução de 1917, que nós estamos falando no século XIX, né? Esse material ficou praticamente sem acesso, as pessoas não tinham acesso. Quando houve, quando começamos então a abertura política, que o Brasil se aproxima novamente da União Soviética, aí já era União Soviética, foi que chega o professor Boris vem para o Brasil, isso já em 1987, por aí, foi 85, 87, por aí, que aí ele esteve no NOP algumas vezes, visitou Santa Cruz, estivemos aqui um dia, almoçamos aqui, fomos à Ponte Jesuítas, fomos ao quartel, fez palestras, fez conferências, depois retorna novamente, e aí me convidou para essa atividade lá na Fazenda Mandioca, quando estive lá e quando foi oficialmente fundada a Associação Internacional de Estudos Langsdorff. Meu nome consta lá como um dos fundadores da associação. Ultimamente não tenho informações, não sei como é que anda, eu acredito que tenha sido parada, mas, como eu falei, houve uma produção, essa produção está aí, que foram esses livros. Pois bem, o Rugendas, também, da mesma forma que o Thomas Ender, ele vai conhecer a plantação de chá, só que no Jardim Botânico. E ele fez essa aquarela, que depois foi transformada, aqui no caso é a reprodução da litografia, que como eu falei, lito é pedra, né? Então a gravura feita a partir da base de pedra, faz o desenho, depois passa para a pedra e a pedra então passa a tinta e sai a litografia, no caso aqui colorida. Observem que tem os chineses no Jardim Botânico, inclusive já vi livros até sérios, né? Constando como se fosse em Santa Cruz. Não, esse aqui é Jardim Botânico, porque vocês podem observar lá atrás, tem um Pão de Açúcar, né? Lagoa Rodrigo de Freitas, então são os chineses. Então,
O Rugendas esteve aqui e quando ele veio aqui, ele vai fazer um texto enorme, que esse texto aqui são 3 páginas, 154, 155, 156, escrevendo, descrevendo sobre o chá. Rugendas esteve visitando a colônia chinesa do Jardim Botânico, fazendo menção no seu livro sobre os chineses da Fazenda Real de Santa Cruz, provavelmente também visitada por ele. Ele não cita que esteve na Fazenda de Santa Cruz, mas como ele faz referência a Santa Cruz e como ele esteve provavelmente nessa viagem passando pela fazenda, é improvável que ele não tenha visto a plantação de chá de Santa Cruz. Tal como fez com seu colega Thomas Ender, Rugendas também fez uma aquarela reproduzida em litografia dos chineses do Jardim Botânico. Esse texto enorme, ele diz aqui, fala sobre a questão da Inglaterra. Somente a Inglaterra importa mais de 3 milhões de libras de chá da China. Vejam só. Então ele vai escrevendo isso aqui para dizer que o Brasil, para obter no Brasil o chá de que se necessita, ou pelo menos a maior parte dele, não será mais obrigado a pagá-lo com metais preciosos. Então, ele vai defendendo nesse texto, que continua aqui na página seguinte, ó, vai defendendo que o Brasil, ele cita aqui o ministro Conde de Linhares, que foi a quem se deve a tentativa, né, em prol da cultura do chá, claro que com a orientação de Dom João VI, vai ser plantado nas proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas, e continua informando aqui se o Brasil tivesse uma plantação de chá de boa qualidade, que nós poderíamos ter lucros significativos. No texto que ocupa 3 páginas do livro Viagem Pitoresca através do Brasil, Rugendas, embora reconhecendo que a produção do chá, aqui no caso do Rio de Janeiro, ainda é insignificante, defende o incremento em busca de um produto de melhor qualidade como fonte de lucro promissora. Na 3ª página, ele fala especificamente sobre Santa Cruz. O número de chineses estabelecido perto da Lagoa Rodrigo de Freitas e da Fazenda de Santa Cruz é de mais ou menos 300, e nesse número poucos há que se dediquem à cultura do chá. Muitos são mascates, outros cozinheiros. Os chineses se adaptam muito bem ao clima do Brasil e muitos deles aí se casam. Quer dizer, o Manuel de Oliveira Lima diz que morreram angustiados e que voltaram à China e tal. Esse aqui já diz que eles se deram bem no Brasil, no clima, e se casaram. Pergunta se não seria uma grande vantagem para o país ter vastas colônias de chineses e se o governo não deveria favorecer a sua introdução. O que chama seriamente atenção para o assunto é o êxito sempre crescente das colônias chinesas nas possessões inglesas da Austrália. Então, vejam vocês como ele vai escrevendo sobre a plantação de chá e vai defendendo que no caso do Brasil seja aumentada a produção, mas claro que isso não aconteceu, né? Isso aí seria uma hipótese. Bem distante do historiador Manuel de Oliveira Lima e de outros colegas seus, que mencionaram apenas 40 chineses nas colônias chinesas do Rio de Janeiro, no início do século XIX, Rugendas, concordando com o historiador santacruzense Benedito Freitas, cita que o número total chegava a mais ou menos 300, embora acrescentando que nem todos se dediquem à cultura do chá. Eu aproveitei aquele desenho, achei muito bonito esse desenho aqui, que é uma mistura, uma simbiose do desenho feito pelo Thomas Ender, que são esses 2 chineses da Padiola, e do desenho feito pelo Rugendas, mostrando essa chinesa aqui regando o chá, e aquele chinês conversando lá com o europeu. Então, houve uma mistura dos 2 desenhos e deu essa composição que eu achei muito graciosa, muito interessante. E aqui, para finalizar,
Na segunda viagem, sua segunda passagem pelo Rio de Janeiro, que foi de 1845 a 46, o Rugenda vai encontrar uma extraordinária acolhida por parte da coroa brasileira, que lhe encomenda diversos retratos. Veja que nós estamos falando em 46, Dom Pedro ainda era bem jovem, né? Ele vem a convite do Tonet, como eu falei, Félix Tonet, pintor francês, que era um dos descendentes da missão artística francesa, né? E vem participar das exposições gerais de belas artes. Então, em 1845, que eram organizadas pela Academia Imperial e o Tonet era o diretor. Em 1847, ele parte definitivamente para a Europa. Em troca de uma pensão anual e vitalícia, cede sua coleção de desenhos e aquarelas ao rei Maximiliano da Baviera, perdendo a anos depois por não realizar produção pictórica com base em seus trabalhos americanos como acordado. Então ele recebe essa pensão, mas depois eles caçam a pensão do Rogenda. Com desenhos, aquarelas e pinturas a óleo, o conjunto gráfico e pictórico de João Maurício Rugendas representam um dos materiais fundamentais de conhecimento da sociedade e da paisagem americana no século XIX. Esse texto foi tirado da Enciclopédia Itaú Cultural, é um texto que sempre gosto de copiar porque é muito bem, e os retratos são do livro Rugendas e o Brasil, de Paulo Diene e Maria de Fátima Costa, foi publicado em 2023 pela editora Capivara. Então, Rugendas esteve ou não em Santa Cruz? Qual é a sua opinião? Eu acredito que sim. Só que, pena, com tanto talento, com tanta produção, ele não tenha feito nenhum desenho de Santa Cruz. Imagine vocês, seria uma beleza, né? E nem de Itaguaí. Então, ficamos aqui carente, né? Porque afinal de contas ele vai fazer lindíssimos trabalhos da Bahia, de Pernambuco, o próprio Rio de Janeiro, né? Porque ele não fica só no Rio de Janeiro, ele vai percorrer o Brasil e depois também em outros países. Todos os trabalhos dele são lindíssimos, lindíssimos, né? Um paisagista fantástico. Mas, lamentavelmente, não fez nada de Santa Cruz. Mas eu continuo dizendo, eles passou sim pelas terras da antiga Fazenda Imperial de Santa Cruz, em direção a Mangaratiba. Um abraço a todos. Aqui é o canal de História de Santa Cruz, do professor Simvaldo. Um excelente final de semana. Hoje, sexta-feira santa, não posso deixar de mencionar que essa data é uma data religiosa, né? Mas que hoje está completamente diferente. Como seria a Sexta-feira Santa no período dos jesuítas e também durante o reinado e durante o Império? Com Dom João VI tão carola, tão voltado para questões da igreja, com certeza as solenidades, as cerimônias religiosas aqui na Sexta-feira Santa, semana inteira, né? Deveriam ser aquelas cerimônias bem voltadas mesmo para a tradição do catolicismo. Eu cheguei a participar, ainda quando era coroinha, que já é depoimento pessoal, daquele chamado lava-pés, que é uma cerimônia realizada na Quinta-feira Santa. Como coroinha, nós tínhamos que participar, nós fazíamos o papel, né, personagem do apóstolo. Então, o irmão Antônio, que eu já fiz inclusive uma apresentação sobre ele, falava: olha, vocês vão ter que lavar bem os pés, escovar bem as unhas, porque o padre vai beijar os pés de vocês. Aí nós ficávamos lá, né? Durante a cerimônia. Nesse dia não tem missa, né? É uma cerimônia longa, com vários cânticos. Demorava muito essa cerimônia. E nós ficávamos sentados, chegava um determinado momento, fazendo aquela, como se fosse uma encenação teatral, né? Aí o padre vinha uma pessoa acompanhando a ele, um sacristão com a bacia, aquele jarro de metal, de prata, né? Com água, jogava um pouco d'água nos nossos pés, claro que já tinha que estar com o pé limpo, não podia estar com chulé. Aí o padre vinha, ele não beijava o pé não, ele pegava e encostava assim, os pés não, mas era a cerimônia do lava-pés.
E depois ainda tinha mais cerimônias, porque na Sexta-feira Santa também tinham várias cerimônias religiosas. Lembro-me também que as igrejas cobriam, né, as igrejas tinham muitas imagens, por exemplo, a igreja antiga tem muitos altares e muitas imagens. Todas as imagens, uma ou 2 semanas antes, não lembro bem, eram cobertas por um tecido roxo. O irmão Antônio vinha, cobria todas as imagens, não ficava uma imagem só sequer, ficavam todas cobertas. E quando chegava no sábado, chamado Sábado de Aleluia, à noite, para a missa do domingo de Páscoa, então tirava aquilo tudo, dava aquele colorido. E na missa do domingo de Páscoa, também lembro-me muito bem disso, tinha o círio pascual, que é uma vela grossa, cheia de desenhos ornamentais em volta, cada um com um símbolo diferente. Então são reminiscências da Semana Santa em que não se via televisão, até porque televisão era raríssimo, né? Na minha casa não tinha televisão. Não se ouvia rádio, não se cantava e outra coisa, tinha o jejum e abstinência de carne, como manda a Santa Madre Igreja. Hoje em dia o pessoal aproveita a Sexta-feira Santa, vamos fazer um churrasco, música, até que hoje eu não vi muita coisa não, mas as pessoas não têm mais aquela, as rádios, lembro que nós ouvíamos a rádio, as rádios não tocavam músicas, só aquelas músicas sacras o dia inteiro. Os cinemas passavam aquelas fitas da vida de Cristo. Era uma coisa totalmente diferente de hoje. Mas estou falando aqui de um período que já passou. Hoje, Sexta-feira Santa, encerrando essa apresentação, que não é sobre Sexta-feira Santa, é sobre a passagem do João Maurício de Rugendas e Johann Maurício de Rugendas na fazenda de Santa Cruz. Então, um abraço a todos, um bom final de semana e até uma nova oportunidade. Então, hoje falei sobre a passagem urgente pela Fazenda Imperial Santa Cruz no canal do YouTube História de Santa Cruz do professor Simvaldo. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.